Paz do Senhor, amém? Fomos surpreendidos então, né, com uma guerra, declarada uma guerra oficialmente de Israel. A gente tem que ficar em alerta, né, com os acontecimentos, né? Os sinais estão cada vez mais fortes da volta de Jesus. Nunca esteve tão forte como agora, né? A gente vê o mundo pecaminoso que estamos, né? Mas está aí. A gente não sabe o dia nem a hora. Mas como a igreja está nesse momento? Estamos preparados? Se Jesus voltar agora, nesse momento, e fala que é num piscar de olhos, você piscou, acabou, você não vai estar mais aqui, né? Quem já assistiu aqueles filmes, né, do Deixados para Trás, você vê que até na igreja, quando há o arrebatamento, se está tendo culto no momento, alguns ficam. Isso é fato, isso é realidade, né? Porque às vezes as pessoas vão na igreja, elas vão e não se entregam verdadeiramente para Jesus. Ou tá no caminho, né? Tá naquele caminho, né, de entrega, mas ainda não tá, não se jogou completamente para Jesus, né? Jesus está voltando, né? Essa é a pregação que Deus colocou no meu coração para trazendo para ministrar hoje para a igreja. Então vamos entrar na palavra. Eu quero ler com vocês em Mateus 24, a partir do versículo 36. Quando o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. Duas mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto: se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor, se demora, então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe. Ele o punirá severamente, ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? A gente vive no momento de um mundo de trevas, um mundo pecaminoso, onde o pecado está em todos os lugares, mas Deus ele fala para a gente fazer um uso do bom tempo aqui na terra, fazendo a vontade de Deus. Mas aqui Jesus fala, ninguém sabe o dia nem a hora, né? É num piscar de olhos. Se não estivermos atentos, podemos ser surpreendidos com o retorno do Senhor. Por isso Jesus deixou, né, Jesus, através de João, quando ele em Apocalipse ele tem aquelas revelações, a palavra de Deus lá nos mostra, né, o que vai acontecer, né, e já está acontecendo, né, um mundo de trevas, um mundo caído. A palavra de Deus fala da porta larga e a porta estreita. O que Jesus fala da porta larga e estreita? Muitos vão pela larga, que é mais fácil, não é verdade? A estreita, como é apertada, é difícil carregar sua cruz, é difícil você fazer as renúncias que você tem que fazer, né? E a palavra de Deus, ela fala pra gente que muitos não conseguirão passar pela porta estreita, porque a porta larga é mais fácil. Em 2 Pedro 3, do 1 ao 18. Por que eu quero ler até o do 1 ao 18? Porque é fundamental a gente entender o momento que estamos passando
E o que a palavra de Deus nos traz para este momento, amém? Amados, esta é agora a segunda carta que lhe escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhe ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existiam céus e terra, esta forma da água e pela água. E pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão conservados para o fogo, aguardando-nos para o dia do juízo, para a destruição dos ímpios. É muito importante até o que a gente acabou de ler aqui, porque o povo está disperso, não é verdade? O povo, eles estão fazendo a sua própria vontade. O povo, eles estão se esquecendo de Deus. O povo, eles não têm mais temor a Deus. Antigamente, na minha época, ainda eu peguei essa época que a gente respeitava os mais velhos. Na minha época, as drogas, era o pessoal que usava, eles usavam escondidos, por vergonha. Hoje não. Hoje é tudo explícito, tudo escancarado, né? Usar droga hoje é sinônimo de liberdade intelectual, não é verdade? A pornografia está em tudo que é lugar. No desenho também a gente vê sensualidade, né? Tá até difícil você deixar o celular com os seus filhos para eles verem uns desenhos que a sensualidade tá também ali, porque a ideologia está em tudo que é lugar. A ideologia maligna do mundo de Satanás. Amém? Então o povo está disperso. Os pessoal, eles estão zombando. Não existe Deus. Esse Deus que nunca volta, mas eles não se informam que a palavra de Deus está se cumprindo, né? Estudiosos falam que mais de 400 profecias já se cumpriu na Bíblia. Vamos continuar. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos chegue ao arrependimento. Esse versículo 9 é muito importante, guarde ele. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada, né? Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam da maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça de Deus. Aleluia. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas deste assunto. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. No 18 é onde a gente vai parar. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Amém. É difícil esperar pela volta de Cristo, né? Ainda mais nesses momentos difíceis que estamos passando, né? A pergunta é, por que Ele não vem? Por que permite a existência de mais sofrimentos e frustrações, né, que estamos passando, o mundo está passando, o seu povo está passando, essa guerra que está acontecendo agora, neste momento em Israel?
Infelizmente, a gente sabe o fim disso, né? É mortes e mais mortes. No começo da guerra já começou com algumas mortes, mas a gente sabe que isso só vai aumentar, de ambos os lados, né? E só que o que a gente acabou de ler em 2 Pedro, né? Deus é paciente. As pessoas, elas estão ansiosas pela volta de Cristo, as pessoas não acreditam na volta de Cristo. Deus é paciente, e Ele quer que todos se acheguem a Ele para o arrependimento. Ele quer que as pessoas se voltem a Ele arrependidos verdadeiramente, né, e reconhecem Jesus como o único Senhor, o suficiente Salvador, que a pessoa possa encontrar o caminho, que a pessoa possa ser salva. Deus quer que as pessoas sejam salvas. Deus não quer que ninguém pereça, né? Deus não quer que ninguém caia no pecado e fique no pecado, alimentando o pecado cegamente. Ele está dando aquele tempo, mas o tempo também está se acabando. Os sinais estão cada vez mais fortes. Nessa carta de Pedro, ele deixa lá explícito para a gente o entendimento que Deus é paciente para conosco. Deus é paciente. Ele quer que todos se acheguem nele, né? Eu separei alguns tópicos para a gente entender esse momento que a gente está vivendo. Um momento que a gente tem que ficar em alerta, que a gente tem que se alimentar cada vez mais da palavra, se alimentar da palavra de Deus, menos celulares, se a rede social, se o Instagram, Facebook, né, se essas plataformas, por algum motivo, elas estão desconectando um pouco de você, então elimine, exclua, não vê mais, ou se não, faz uma estratégia, começa a seguir pessoas de Deus, que as pessoas estão na internet de Deus. Porque a internet é fundamental para isso, para que a palavra de Deus também chegue em outros lugares. Mas você tem que se alimentar da palavra de Deus. Ver pessoas que estão falando com Deus, com a palavra de Deus. Pessoas que estão evangelizando, que estão pregando. E eu separei aqui esse tópico 1, voltar às primeiras obras. O que é voltar às primeiras obras? Em Apocalipse 2, versículo 5, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. A primeira coisa que precisamos fazer, preparando agora para a volta de Jesus, não sei quanto tempo ainda vai levar, mais anos, 5, 10, 15, não sei, mas o que a gente precisa fazer é voltar ao princípio. Quando você nasce de novo, você está empolgado, você está cheio de Deus, você sai gritando Jesus na rua, você fala para os seus amigos sobre Jesus. A gente precisa voltar, né? Voltar às primeiras obras, aquela energia que você tenha no começo. Por que eu estou falando isso? Porque isso é fato. É fato. Pessoas estão deixando seus ministérios. É preciso retomar os compromissos assumidos no altar de Deus. A gente precisa se encher de Deus a cada dia, vendo pregações, se alimentando da palavra. Lê a Bíblia. Quer falar com Deus? Lê a Bíblia que Deus fala com você. Volte o que fazer, o que Jesus te mandou fazer. Jesus te levantou a pastor, seja pastor. Se Jesus te ungiu, te levantou a evangelista, seja evangelista. Eu até falo com a minha esposa, eu falo que eu não sou um bom pregador, porque eu gosto de conversar com as pessoas. Eu falo quando eu fui ungido a evangelista, eu fiquei muito feliz, porque eu gosto de falar de Deus para as pessoas, ao quem está ao meu redor, né? Voltar às primeiras obras, tem muito ministério fechando, igrejas fechando, né? Onde tinha uma igreja está abrindo um bar, o bar nem abriu, a pessoa já está lá esperando. É Satanás ganhando essas almas. E essas almas são dignas de misericórdia. Todos nós somos igualmente pecadores, mas carentes de perdão de Deus. Essas pessoas precisam de Deus. Pessoas precisam de pessoas ungidas. Pastores, evangelistas, né, diáconos, tudo na rua pregando o evangelho, né? Amém? Eu quero ler em Mateus 28:16. A partir do versículo 16. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indica. Quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E
eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que Jesus está falando aqui? Vão, ide, pregue o evangelho. É difícil, é difícil. Tem dias que, a gente não quer nem levantar da cama, né? Satanás, ele usa o tempo todo se levanta contra nós, trazendo problemas nas nossas vidas, porque o mundo é do maligno. Ah, o carro quebrou, estou desempregada, a geladeira pifou, e agora? Esses problemas aparecem na nossa vida, mas a gente tem que estar no mesmo propósito, num só entendimento. Buscar a Deus, fazer a tua vontade, né? Em Apocalipse, capítulo 2:16, portanto arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Amém? A segunda coisa a se fazer, que eu acho que é muito importante, o arrependimento. Arrepender dos pecados. Pecamos todo dia, em pensamentos, em palavras, não em tanto ações, porque como a gente está buscando, isso daí vai ficando, né? Mas o Espírito Santo sempre está nos alertando. Quando você está no seu dia a dia, opa, isso não é legal, né? O que é isso quer dizer? Isso que é imitar a Jesus, não é verdade? Né? A gente tem que imitar a Jesus. Né? Buscar a santidade. Você não vai ser santo, santo só Jesus. Mas buscando a santidade, vários tropeços que a gente tem no dia a dia vai ficando de lado. Né? Pecados que a gente cometia antigamente, a gente não comete mais. Tópico 3, conserve sua coroa. Esse é um tópico muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Em Apocalipse 3:11, venham em breve, e tenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Né? O terceiro requisito para a preparação para a volta de Jesus é conservar o que recebemos de Deus. Não podemos desperdiçar as bênçãos que recebemos de Deus. Dons espirituais. Novamente eu falo, pessoas estão abandonando seus ministérios, estão entregando as suas bênçãos, as suas coroas que recebemos de Jesus aqui na terra, né? Temos que lutar pela igreja de Jesus Cristo. Temos que lutar pela comunhão dos irmãos. Temos que fortalecer o irmão que está se inclinando ali, caindo, quase colocando o pé fora da igreja, mas temos que agir com sabedoria com essas pessoas, porque eles são nossos irmãos em Cristo Jesus. Amamos essas pessoas, queremos essas pessoas aqui, em comunhão com a igreja, se alimentando, né, da palavra de Deus. Em 2 Coríntios 6:1, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberem em vão a graça de Deus. Cada dia somos agraciados, né? Esse versículo nos fala, somos agraciados para vencer as lutas que devemos prosseguir. Deus, ele derrama a graça todo dia em nossas vidas. A cada passo que a gente dá, ao levantar, Deus, em 2 Coríntios 6, igual que acabamos de ler, como cooperadores de Deus, cooperadores, insistimos com vocês para não receberes em vão a graça de Deus. Em Filipenses, capítulo 3:14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O alvo, Jesus Cristo. Estamos aqui hoje por quem? Por Jesus Cristo. Conserve a sua coroa. Estamos aqui. Deus derramou a graça sobre as nossas vidas. As bênçãos. Não estou falando de bênçãos materiais, né? Isso só é consequência de seguir a Jesus. Porque eu vou falar dos meus bens, eu vou falar não sei o quê. Glória a Deus. Dá glória a Deus em tudo. No pouco, no muito. Mas a gente não pode perder, como a gente já leu aqui, o primeiro amor, tópico 4. Guarde as vestes. Em Apocalipse 16:15, eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Amém? A nudez na Bíblia é símbolo de pecado, de vergonha. Em Gênesis, né, a gente viu Adão pecando, Adão e Eva, eles vão, se escondem. Eles andavam nu, porque ali não tinha, né, o pecado. Ali tinha a genuidade de Deus ali, né, presente ali, né. Negócio genuíno, não via pecado em andar nu. Quando Adão e Eva caem, Gênesis 2:25, no 3:10 ao 12 e no 21. Êxodo 12:11, o povo está lá no Egito, sendo escravizado, né, Moisés vai ser o libertador desse povo, né? No Êxodo 12:11, a gente lê: ao comer, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Eles estavam se preparando para ser libertos.
Ali naquele momento, Deus ia vir com o seu anjo da morte castigar os primogênitos, né? Castigar não, matar, né? Deus leva todos os primogênitos, né, naquela ocasião, né? O que esse texto nos traz? Isso significa santificação, suas vestes, você tem que estar preparado, né? Somente quem for lavado no sangue do Cordeiro entrará no céu. As vestes, Jesus está voltando, esse é o título, Jesus está voltando. Que dia? Amanhã, agora, daqui a pouco? Não sabemos. Daqui mais 5 anos, 10? Não sabemos. E a gente tem que se santificar. Estar em comunhão com Deus. Pode passar para o tópico 5? Agora esta é guardar a palavra. Guardar a palavra de Deus. Apocalipse 22, 7. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. João falando, né? Depois de ter revelações do Apocalipse, né? Revelou tudo aquilo para a igreja, né? Feliz é aquele que guarda, né? O que a palavra de Deus nos fala, né? O quinto tópico, né? Da preparação da volta de Jesus é guardar a palavra de Deus. E Jesus nos ensina isso. Jesus, ele nos ensina as escrituras, né? A se alimentar da palavra. É tudo que eu tô falando aqui. Porque a gente está num momento complicado do mundo, né? Os governos estão, não é só do Brasil, no mundo inteiro. Por isso que eu falei, temos que se alimentar da palavra, né? Jesus, ele nos ensina, ele deu o sermão, as bem-aventuranças, né? Jesus, ele vem e prega o arrependimento, o reino dos céus. Quando aprendemos a palavra, somos preparados para vencer o pecado. Quando você está se alimentando da palavra, você vence o pecado. Você vence aquele pecado que todo dia está te atormentando. Vários pecados, tem gente que tem vários vícios de pecado, mas a palavra é se alimentar da palavra, guardar a palavra. João fala, guardar a palavra principalmente do Apocalipse, que eu acho que a gente está vivendo neste momento, né? Os fim dos tempos, amém? Salmo 119, é um salmo lindo, 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 lindo. Quando você lê Salmo 119, eu só não vou colocar ele todo aqui, porque senão vai meia hora só para ler, que ele é muito grande, mas é um salmos revelador, um salmos que te liberta, um salmos que te encoraja, um salmos de adoração. Eu só coloquei o versículo 11, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Somos pecadores, vamos morrer pecadores, sim, mas os vícios do cigarro, das bebidas, se você começar a se alimentar, esses vícios vão ficando de lado. Daqui a pouco Jesus está transbordando a sua vida, né? Tem coisas que você vai deixando você vai se libertando, né? Então eu quero ler Apocalipse 22. Aqui está o título, o Rio da Vida. E depois, a partir do versículo 7, Jesus vem em breve. O que eu quero passar para a igreja é que quando a gente está no caminho de Jesus, está no caminho que Ele quer que você esteja, existe a vitória final, né? Que é a cidade santa, a vida eterna com Jesus. Logo estaremos o quê? Face a face, Jesus na sua frente, você caminhando com Jesus, amém? Vamos ler Apocalipse então. 22:1. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz, de candeia nem luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse, estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarde as palavras da profecia deste livro, como a gente já leu aqui em Apocalipse 7. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo ouvido e visto, caí aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro. Adore a Deus. Então me disse, não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo
a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida. Olha as vestes de novo. E possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, o que comete imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz, o descendente de Davi, e resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que eu ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declara a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Aquele momento das incertezas que vivemos dia a dia, o povo sofrendo, né? A gente vive num mundo cruel, um mundo onde é difícil, é difícil. Satanás, ele domina muitas áreas, ele deixa uma porta gigantesca para as pessoas passar, que é mais fácil, né? A porta larga, né, do dia a dia. Mas essa imagem, muros altos de ouro, né, ruas de ouro, né, cidade santa que nos espera, né, uma vida eterna, eterna, cada um na sua morada, uma vida onde você vai estar com Cristo Jesus, aquele que morreu por todos nós. Por isso estamos aqui, por Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Que cada um tenha o seu nome escrito no livro da vida. Em Apocalipse 21:6, disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida, onde a gente acabou de ler, né? No 21:7, o vencedor herdará tudo isto. Eu quero frisar isso, o vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Às vezes esperamos vencer aqui, na terra, vencer neste mundo caído. Mas a vitória verdadeira é ao lado de Jesus, como nos diz aqui, o vencedor herdará. A gente vai herdar tudo, tudo de Deus. A gente vai viver uma vida eterna, sem choro, sem lamentação, né? Sem sofrimento, sem fardo nenhum, sem preocupação nenhum. A gente está aqui hoje, a gente tem as nossas preocupações. Apesar de Deus falar amanhã, Deus pertence, né? Não pensar no dia de amanhã, a gente conhece, mas somos seres humanos, somos falhos e pecadores. A gente tem aquela aflição, aquela angústia. Só Deus para nos confortar. Deus quer restaurar aquela perfeição que tinha no Jardim do Éden. Esse versículo nos traz isso, né? Deus, ele quer reconstruir o que no Jardim do Éden tinha. No Jardim do Éden era lindo. E Deus, ele já separou a cidade santa para isso, né? Em Apocalipse 21, de novo, 21, versículo 8. Após a gente falar hoje tudo isso, sobre arrependimento, sobre guardar as suas vestes, porque Jesus está voltando. Quando Jesus voltar, num piscar de olhos, mas a gente vai estar o quê? Trabalhando para Deus, evangelizando, trazendo almas. É isso que a palavra de Deus nos fala. Esteja levando o meu evangelho. Não é isso que Jesus fala? Almas precisam ouvir, almas precisam ser trazidas para Deus. Versículo 8 de Apocalipse 21, eu quero frisar para a igreja, mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Eu quero que a gente fique pensando nesse versículo, né, com temor, com temor. Porque ninguém quer ir para este lugar. Deus não quer que o seu filho vá para este lugar. Mas isso é real. Isso vai acontecer. A gente está vendo sinais fortes. Hoje é dia de Santa Ceia. Dia de renovação, né, perante a Jesus, mas o que Jesus quer é que quando a gente estiver lá com Ele, a gente vai cear com Ele, né, ele não quer que a gente caia com o inimigo, porque Satanás já é um derrotado, ele já perdeu, ele já é um caído,
Só que ele quer tentar levar o máximo de pessoas, e a palavra de Deus nos fala que ele vai levar o máximo de pessoas com ele. Porque a renúncia é difícil, a renúncia. Estarmos aqui hoje é difícil estar aqui na igreja. E eu quero terminar minha pregação com esse versículo, um versículo para a gente pensar, que a gente possa ceiar hoje. Não importa o que você fez horas atrás no seu dia hoje, a gente tem que se renovar. Estamos aqui na igreja hoje para isso. Se renovar com Jesus, tomar a Santa Ceia, nos purificar do seu sangue, da tua carne, né? Olhar para a cruz do Calvário, né? Lembrar o que ele fez por todos nós, né? E a palavra dele está se cumprindo. Logo, Jesus está voltando. Mas como a palavra diz, não sabemos a hora, nem o dia, mas é num piscar de olhos. Mas, amados, vamos ficar atentos. Vamos se alimentar de notícias de Deus. É momento de se voltar, de se fortalecer, de fortalecer o irmão e ficar firme, firme. Firme em Jesus. Em Jesus. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Amém? Amém. Obrigado.